Perder o centro, alma desterrada, arder pra sempre no rosto, o gosto do sol, tatuagens de fogo, marcas do tempo, andar bem dentro, perdido no centro, andar, perder o centro. Andar, perder o centro, alma desterrada, arder pra sempre no rosto, o gosto do sol, tatuagens de fogo, marcas do tempo, andar bem dentro, perdido no centro, andar, perder o centro, andar, perder o centro. CEP. Antes era o cerrado, desterrado, no planalto insondável ou indomável. Era a vastidão ondulante e enorme, inescrutável. Informe a terra aos seus desígnios, buritis errantes sobre ermos, charcos isolados, plantados sob nuvens passageiras. Nuvens como plumagens derradeiras, chovendo a intervalos. Interstícios, vestígios vegetais. Redemoinhos elevam-se nos horizontes minerais, sinais, montes, trilhas. Jamais. Um resto de umidade no ar, flores secas queimadas, lambendo horizontes reiteradamente. Do alto deste planalto central, 1000 vertentes, entranhas, cavernas de luzes escondidas, animais. Dessas águas emendadas nas direções dos pontos cardeais, em demanda de todos os Brasis, infinitos. Riachos temporários, subterrâneos, pedregosos resvaladouros solitários, solo de bandeirantes, retirantes. Dos encontros impossíveis, das monções e entradas ancestrais, dos refúgios e abandonos. Haveremos de rever a sua rochosa ossatura, registros prematuros de Van Hagen, visões e revisões geopolíticas, sertões. Nesses paralelos de mel e de leite da terra prometida, nos confins de serras cristais, paragens marinhas de artifícios, como ondas petrificadas, sacrifícios, passagens nacionais em todas as direções, tropeiros, mascates, garimpeiros, passa um, passa boiada, passa tempo cavalhada,
Cavaleiros Coloniais, Goiás, Brasil. Boa noite a todos e a todas as pessoas que aqui estão conosco no Poesia na Boca da Noite. Mais um episódio do Poesia na Boca da Noite. E hoje nós vamos contar com as presenças luminosas de Douglas de Almeida, poeta da Bahia, poeta do movimento Poetas na Praça, querido amigo, e da poeta Nara Fontes, uma gaúcha radicada em Brasília. E por falar em Brasília, eu comecei com um poema chamado Cerrado, intitulado Cerrado, do grande poeta brasileiro Antônio Miranda, meu querido amigo, do livro Poesia no Porta-Retrato. Antônio Miranda, grande poeta. E iniciamos com uma música chamada Andar, que é um poema meu do livro Entre a Estrada e a Estrela, poema esse musicado por Tiago de Melo, grande cantor e compositor amazônida, nascido no Rio de Janeiro, mas completamente amazônida, filho do grande poeta Tiago de Melo, que eu tive a honra de conhecer também, tive um livro meu apresentado por ele, o livro 7. É isso. Então vamos dar continuidade aqui ao Poesia na Boca da Noite. E eu quero dizer que o projeto Poesia na Boca da Noite, este projeto, foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Paulo Gustavo Bahia, PGBA, foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022. É isso. Então, como já mencionei, mais dois poetas nesse episódio, poetas dos Brasis. Hoje nós temos as presenças virtuais e espirituais, intelectuais e poéticas da Nara Fontes e do Douglas de Almeida. Aqui são 3 momentos. Primeiro eu vou chamar a Nara Fontes, em seguida chamo o Douglas de Almeida, e o terceiro momento é com os dois. A gente aqui, todo mundo junto. Né? Mas antes de chamar a Nara Fontes, eu vou fazer a leitura de um poema da sua autoria, do seu livro Corte Cego. O poema chama-se A Gaiola. Há um poema louco, aprisionado, erguida no silêncio da injustiça, no abismo que destrói e o medo atiça, uma gaiola abraça o condenado. Pobre verso, já tão acostumado a ser livre, muito mais cobiça, quer pertencer àquele que enfeitiça, porém jaz no poeta amordaçado. Perde a voz o poeta, fria noite o espreita em seus versos o açoite, a esperar o raiar de um novo dia, que chegará no dorso da esperança, em um sopro de vida que o bem lança. Não há grilhão que prenda a poesia. Poema de Nara Fontes, que eu vou chamar agora para bater um papo com a gente. Ela está chegando, gente. Olá, Nara. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo, tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem. Você me ouve bem? Tranquilo, tudo certo. Boa noite para você e para todos que estão nos assistindo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Nara, antes da gente ficar tecendo um papo aqui em torno da sua poesia, eu vou ler uma mini biografia que você mandou para mim. Nara Fontes nasceu em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e mora em Brasília, Distrito Federal. É engenheira civil, integra instituições literárias, entre elas a Associação Nacional de Escritores, ANE, a Academia
de Letras e Música do Brasil, ALMUB. Pode ser chamada de Esse Almub? mesmo, Almub. Almute. Também integra o Mulherio das Letras e o Celeiro Literário Brasiliense. Tem poemas publicados em antologias, jornais e revistas literárias. Em 2024, lançou seu primeiro livro de poesia, Corte Cego. É isso. Nara, seja muito bem-vinda ao Poesia na Boca da Noite. E eu quero agradecer aqui a minha amiga, minha querida amiga, grande poeta, Noélia Ribeiro, foi a Noélia que me socorreu. Eu liguei para ela, falei, Noélia, me indica uma poeta aí de Brasília, radicada aí em Brasília. Ela disse, olha, a Nara Fontes. Eu digo, pronto, Nara Fontes. O Douglas já está aqui conosco. Boa noite, Inácio, Nara e demais ouvintes. Douglas, querido poeta, daqui a pouco vamos estar todos juntos. Mas, Nara, eu vou te perguntar, como é que se deu essa coisa, esse mistério, fenômeno da poesia na sua vida? Como é que chega? Como é que você descobre esse reino de encantos? Olha, eu venho de um estado, nasci em um estado muito rico, né, em manifestações artísticas. O gaúcho gosta muito de poesia, de dança, você sabe, né? E cresci nesse clima, claro, e sempre gostei, e lá escrevi, na minha infância, adolescência, escrevi alguma coisa, estudei música, gostava de dançar também, frequentava aqueles CTGs, né, o Centro de Tradição Gaúcha, com toda aquela ebulição ali musical e com muitos declamadores, né? E depois, aí segui, me apaixonei pelas ciências exatas, segui outra coisa, outra carreira, mas sempre frequentando, apreciando a arte, lendo muito. E quando aposentei, Zé Inácio, eu já, aqui em Brasília, já frequentava muito os saraus, já conhecia a Noélia, já conhecia Jorge Amâncio, conheci vários poetas da cidade aqui. E Brasília tem essa magia, tem essa coisa muito, assim, ao mesmo tempo descolada, despretensiosa, mas também muito refinada, né? As pessoas se dedicam muito à literatura, à música, tem muito rock, então tem uma pegada muito interessante aqui em Brasília e eu me enturmei, gostei, comecei a escrever e estou aí. Falo no meu livro aí o quanto essa efervescência, o quanto esse contato com a cultura em Brasília me traz também, me dá um suporte, né, para a arte. Assim, é uma coisa muito interessante, mas Brasília é muito inspiradora. Brasília tem essa coisa geométrica, né? Muito bem traçada, muito matemática, né? Olha, e você é uma engenheira civil. Estou vendo lá. E aí eu lembrei de imediato do primeiro livro do João Cabral de Melo Neto, que chama-se O Engenheiro. Né? E ele muito quadradinho, muito matemático, mas um poeta que nada segurava, né? O João Cabral de Melo Neto. E eu fiz comunicação e eu pegava o ônibus, descia no ponto da faculdade de engenharia. E quando eu entrava na faculdade de engenharia, estava lá o poema do João Cabral, O Engenheiro. Entendeu? E eu descia para a comunicação e para as letras. Então, isso foi muito marcante. E você, sendo engenheira civil, me trouxe essa recordação. Né? E como a matemática é poesia para você? Então, eu tenho um poema que eu brinquei com isso, né? Geometria aqui. Quer dizer o poema? Quer explicar com o poema? E falar o poema e depois dizer alguma coisa mais, caso seja do seu interesse? Vamos. Então, enquanto eu estou aqui procurando por ele, eu queria te falar, assim, acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Né? Tem tudo também. A ver. Porque, a matemática, assim, na verdade, ela abre para o infinito, né? Quando você entra numa dízima periódica, por exemplo, né? Isso,
Exatamente, você viaja, né? E ao mesmo tempo você tem esse cuidado que a gente precisa ter na poesia, porque é inspiração e trabalho, né? Então, Exato. Se já você falou pega as agora do formas fixas Cabral, como o soneto, né, a gente entende que o soneto decassilábico ele tem 140 sílabas, tem, né? tem Cada suas verso com 10 regras, sílabas, às vezes 14, matemática pura é ali. Se justo, for tudo com o verso decassílabo, decassílabo de arte maior, você tem que ter a cesura na quinta e na décima. né? Se for um decassílabo heróico, na sexta e na décima. Ah, eu Se for um tenho um sáfico, aqui, na depois eu terceira, na falo. sétima e na décima, Eu né? Tudo matemática. gosto. Eu gosto, Zé. Eu comecei a fazer, a escrever, busquei o soneto, sabe? Busquei estudar o soneto. Então, eu gosto muito do decassílabo heróico. Eu tenho aqui um que eu quero falar, que é de mim, do meu Pronto. coração aqui. Mas vamos para esse que você Deixa eu disse falar da a geometria. geometria. Beleza, vamos lá então. Geometria. Linha reta é torta, linha curva, direta. Ponto é linha que se basta. Basta um ponto para ser reta. Fim é começo, começo, ponto final. Nem o raio saberá onde começa o círculo. Hipérbole, elipse, pontos, planos, tem constância. Retas, paralelas, andam juntas, desiguais até o infinito. Figuras, números, letras, matemática que gira ou será literatura? É literatura, é poesia. Nara Fontes. O poema chama-se Geometria. Geometria. Muito, muito bom. E é isso, né? Essa é a melhor explicação. Essas figuras de linguagem, né, que a gente usa e na matemática a gente chama, são figuras também, né? Então é isso. Eu acho que a poesia, a matemática, na verdade, a poesia está em tudo, né? Em tudo que a gente, em todas as artes, na vida. Está na vida da gente, é isso. Exato. Certo. É muito mais uma maneira de você olhar, né, do que propriamente uma definição. Não há, é um olhar, não é uma definição, porque há definições extraordinárias e nenhuma delas dá conta, né? Isso E mesmo. a priori tudo no universo é poesia, inclusive o nada. Inclusive o nada, isso Aí mesmo. vamos para a arte poética, que tem como objeto de realização isso que você está lendo para a gente, que são poemas, que já é uma outra história. Isso Né? mesmo. Minha querida, e quando você começou a se entender como poeta? Aí foi trabalhando, sabe? Porque primeiro eu tive um encontro com a coragem, a inspiração e a coragem de externar, materializar isso em palavras e oralizar e expor ao mundo, né? Então, não lembro se foi Cabral ou foi Drummond, não, Mário de Andrade, foi um desses poetas que falou que o poeta é vaidoso quando ele publica e também quando ele não publica, quando ele esconde seus versos, né? Então, eu acho que essa coragem de publicar foi me dando uma consciência, não, peraí, eu estou conseguindo me expressar, as pessoas estão me ouvindo, estão, né? Mas eu acho que foi a responsabilidade. Depois eu fui assim buscando um conhecimento, um apoderamento talvez da minha palavra. E aí eu senti, não, acho que agora sim eu posso dizer que estou aprendendo, né? Eu sou hoje uma aprendiz de poeta Não, você é uma porque... poeta, né? Hã? Você é uma poeta, né? Eu acho que sim, mas eu sinto que cada dia eu aprendo e eu Sempre gosto muito, sabe? os gênios eles morreram aprendendo, Isso apesar mesmo. de serem gênios, né? Mas nós somos o que somos, né? Toma. A Maria da Conceição Paranhos, uma grande poeta baiana,
uma pessoa genial. Douglas de Almeida conhece muito bem. Eu fui me apresentar a ela há um tempo, esse há uns 25 anos, e me coloquei como aprendiz. Ela disse: não, você é um poeta na medida do seu alcance, mas é um poeta, Sim, né? sim, isso mesmo. Entendeu? Você usou uma palavra assim, você usou uma palavra de levar a sério. Muita gente brinca de poesia e eu respeito. Mas eu tenho esse compromisso que você tem também de levar a poesia muito a sério. Chegou um momento que um poeta, que eu respeito muito, disse: não se leve tanto a sério. Eu cheguei a tomar um susto, entendeu? Aí, mas eu continuo entendendo isso como uma coisa que não tem como tirar de mim, mas eu não levo assim gratuitamente, não. Eu tenho esse compromisso, essa seriedade que você tem com a poesia, né? Legal. Mas eu entendi o que você falou, Zé. Eu acho que o brinquedo sério, né, e a brincadeira séria, ela é muito Olha o, importante. olha, Brincar, olha o né? Quintana, olha o Quintana. Isso, se divertir. E aí você vê na poesia da Noélia, por exemplo, que você falou, que nós conhecemos também, é, existe uma coloquialidade, uma intenção profunda de ser entendida e de brincar, né? E de fazer do humor que também o Lemis, que tá aqui na minha prateleira, também sempre usou tanto, o próprio que você falou agora, né, o Mário Quintana, mas assim, é uma brincadeira muito séria, porque ela envolve uma coragem tão grande, uns sentimentos, emoções, e essa vontade sincera de tocar o outro, né? De Então, tocar. toca a gente aí com mais um poema, por Vou favor. falar um poema que eu fiz em homenagem a Flor Bela Que Espanca, eu amo. foi isso, uma poeta maravilhosa, né? Tá aqui no meu corte cego, eu chamei de Viver de Amor. Flor Bela, que da noite fazes dia, eu, que de tantas noites sei, disponho, diga que amanhecer é só um sonho que a uns tantos encanta em agonia. Espanca-me teus versos, que ironia eu, que do amor fujo e logo exponho vísceras, ego, o jogo em que proponho viver de amor e que morra a covardia. Morrer de amor é feito para poucos, esses que para a lua fazem versos loucos, pois sabem, paixão é luz interna. Quisera eu ser tão bela quanto a lua, poeta de amor, deixa a alma nua, e só ela rende jura eterna. Um soneto em decassílabo, herói. Lindíssimo. A altura de Flor Bela Espanca, uma poeta que até os anos 70, década de 1970, era praticamente desconhecida no Brasil e se tornou popular devido a um cantor e compositor cearense chamado Raimundo Fagner, que em 1981 apresentou para a gente um soneto da autoria de Flor Bela Espanca chamado Fanatismo, e musicou em seguida, nos anos seguintes, mais uns 5 sonetos dela. Dentre eles, Fumo e Frieza e Impossível, que ele canta com Ana Belén, uma cantora espanhola extraordinária. Então, nós devemos muito ao Raimundo Fagner, um excelente musicador de poemas. Devemos a ele ele popularizar, levar para o povão a poesia sofisticada de Flor Bela Espanca, essa grande poeta portuguesa. Né? Verdade. E que bom saber que você gosta de Flor Bela. Gosto. Ei, diga mais um poema pra gente, que eu gostei de ouvir Epa. essa sua musicalidade aí, viu? Tá Eu vou vendo que a engenharia fez com você? que a engenharia faz, viu? Olha. Afinou seu Então, ouvido com a lira dos deuses. maravilha. Eu vou falar um poema para Brasília, tá? Opa, eu comecei com um aqui do Antônio Miranda, né? Antônio Grande Miranda, mestre, certamente você o conhece.
Ele já Sim, esteve que aqui em minha casa, já esteve aqui, aqui na região, já transitamos juntos. Eu, algumas vezes, fiquei hospedado na casa dele, no apartamento dele em Brasília. É um amigo muito querido. maravilhoso, maravilhoso, faz um trabalho incrível, né, de divulgação da poesia, dos poetas. Aquele site dele é uma coisa impressionante, faz um trabalho incrível, né? Acho que é um dos sítios mais É, completos de com informação sobre certeza, com poesia. certeza. Maravilhoso. Então, Amor ao Quadrado, esse quadradinho Sim, aqui. Arde o sol lá fora a anunciar o calor. Explode em ardor no despertar da aurora, lembrando que o outrora passou, foi embora e deixa que o agora mostre o seu valor. Em tal esplendor que ao mar remete em cor, espreita o torpor de desbravar a hora da vida, sem hora, a fazer-se metáfora nesse azul que ancora sonhos, riso e dor. Sem medo ou pudor, tinge de ouro o ar, atiçando o olhar de quem sabe existir para resistir a dele se furtar. Se aqui já foi mar, fez o céu refletir, deixou ao partir no céu um outro mar, do cerrado, o par, se saudades sentir. que beleza! Esse é um endecassílabo, aí é aquele soneto, De 11 sílabas. endecassílabo, com rimas, né, É, alternadas, então deu eu trabalhinho. subi. Aqui em Jequié, eu convidei um poeta que ele me apareceu com um soneto de versos bárbaros, porque os ouvidos ocidentais só contam até 12 sílabas, né? Isso É mesmo. chamado de verso alexandrino. Passou das 12, chama de verso bárbaro. Ele me apareceu com um soneto maravilhoso de 15 sílabas. Eu digo, Uau! muito sofisticado. O livro dele foi até finalista do Jabuti? Oceano, se eu não me Ah, engano. nossa! José Manuel, José Manuel Ribeiro. Ai, que maravilha! Bom poeta, muito bom poeta. E um bom sonetista, né? Minha querida, olha, nós estamos chegando aos momentos finais desse primeiro momento, né? Eu vou pedir que você leia mais um poema e em seguida você dá uma saidinha para que o Douglas de Almeida chegue e fique aqui comigo uns 20 minutos, depois você retorna e ficaremos os três. Agora, então, eu vou te pedir licença aqui para ler um poema que eu fiz inspirada num comandante do exército do Gengis Khan, um comandante mongol, né? Sanguinário, Mostra aquela a capa do seu livro aí direitinho pra aqui, gente ver com mais. corte Aí. cego. Que saiu o ano Aqui, passado, né? Pela é, editora. aqui está o poema na contracapa. Certo. Então, esse poema eu fiz para um comandante do exército do Gengis Khan chamado Baiju Noyan, né? Esse homem viveu no ano entre 1200 e 1260 e era aquela coisa, né? Valente, sanguinário, mas eu li que esse homem teve uma paixão por uma mulher turca e aí entre verdade e a minha liberdade, né? Eu fiz um poema de amor para Opa, ele. bora Aí ouvir. chegando no mês de junho, né? Então, a lâmina, balada paranoia. No deserto dos teus olhos, a solidão da minha estepe. No breu da crueldade, tua nudez sem disfarce serpenteia luzes. Onde nômades deitam raízes, mãos desatam laços e me resgatam. No deserto dos teus olhos, sol e vento desaguam. Tez morena reclama tua palidez, tâmara madura. Espada e lança, escudo e machete não te detêm. No deserto dos teus olhos, batalha perdida. Tambores em fila
exércitos em transe além do poente. Pérsia, Anatólia, Geórgia, no deserto dos teus olhos, 99 nomes são meus. Dobram-se impérios seljúcidas, oguzes, silenciam, silenciam. Mas seria em ti, acima de Cã, homem e Deus. No deserto dos teus olhos, lâmina na garganta. Fere o leão, rugido acorda ancestrais. Tomba carne, tomba espírito, tomba noia. No deserto dos teus olhos, solidão me espera. Neve em teu corpo. Sangra, espada mongol. Sangra, espada mongol. Que bonito, poesia de longo fôlego, se sustenta. Gostei de ver. Nós estamos aqui com Nara Fontes, poeta de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, mas radicada em Brasília. Mas tem um poema para gaúcho aqui também. Mais adiante a gente escuta. Tá bom. Olha, eu vou lhe pedir, por gentileza, que dê uma saidinha, a gente chama o Douglas e fique conosco, que daqui a uns 20 minutos você retorna para a gente fazer esse trio. Gratidão até esse momento, viu? Onde é que eu saio aqui no... Ou você sai do Instagram e entra de novo, ou consegue um xizinho aí para sair, eu não sei. Então vou sair e entro de novo. Pronto, Então tá. Tá Beijo, certo. pessoal. Obrigada aí por todo mundo que Eu vou assistiu, mencionar o nome viu? das pessoas agora. Então tá. Valeu. Valeu. Ai, que pena que eu não consigo sair Consegue. para poder... Bom, eu quero mencionar o nome das pessoas que estão conosco aqui, né? O Pietro Costa, poeta, a Camille Barros, que é uma poeta de Goiás, que já participou aqui do Poesia na Boca da Noite. O Tiago Gato Preto, que é um poeta performático de Salvador, muito bom, recita maravilhosamente bem. Ai, que A Alba Sampaio, artista plástica de Brejões, aqui da Bahia. No próximo sábado, dia 31 de maio, vamos fazer um sarau maravilhoso na Casa Amarela de Alba Sampaio, aqui no Vale do Jiquiriçá, e uma exposição coletiva. A exposição conta com a curadoria da Alba Sampaio e o sarau com a minha curadoria. Vai ser muito bonito, Alba. Já estamos chegando aí em Brejões, na sua maravilhosa Casa Amarela. Entrou aqui a Bete Costa, que fala para Nara, a Noélia Ribeiro, nossa amada Noélia Ribeiro, o Wilson de França ou de Franca, não tem cedilha, não sei. Quem mais? A Lígia Maria Santos, o Fermino Douglas, Fermino Douglas, a Josefa Mendes, Dona Zefinha, minha amiga, querida amiga Dona Zefinha, a Flora Benites, Florinha, o Samuel Lima, Beth, o Sebo do Ismar, Sebo do Ismar. Uhum. César Augusto, a Roberta Caimbo, será que é Roberta ou é Roberta? Quem mais? O Lino, a Elisângela Lino, o Lima Trindade, poeta não, escritor candango e baiano, meu amigo muito querido. Que lindo. Quem mais está conosco? Pietro Costa, já falei. A Lu Veiga. Lu Veiga. Oi, Lu. Quem mais? O Eu Faleiro, Vicente Faleiros. Vicente Faleiros. Oi, Vicente. O Ricardo Castro Rolo, acho que é isso. Rolo? Oi, Ricardo. Quem mais, gente? Enfim, Gabriel Inácio, que é meu filho caçula. Abraço, meu filho querido. Oi, Jair Fernando, de Porto Alegre. Meu amigo Jair. Oi, Jair. A Bárbara Abreu, boa baiana, soteropolitana, minha amiga. O Jafleti Pedro, poeta sergipano, que esteve conosco na semana passada, maravilhoso, Jafleti Pedro. Legal. O Renato Almeida, Natália Azevedo, a Valdir Valdemar Fogaça. Valdemar Fogaça, isso mesmo. Oi, Valdemar. Magela, um sobrenome que eu não sei dizer. Eu sou assim, viu? Lília Braga,
Enfim, sejam todos e todas muito bem-vindos. E Então, agora nós vamos bater um vou papo com o sair Douglas de aqui. Almeida. Tá bom. Beijo, vou Valeu. sair. Tchau. Maravilha, Nara Fontes, uma simpatia de pessoa, declama muito bem e é boa poeta, muito boa poeta. Que presente legal que você me deu, Noélia Ribeiro. Agora é a vez do Douglas de Almeida, mas antes de chamar o Douglas de Almeida, eu vou fazer a leitura de um poema de sua autoria. Douglas é meu amigo, já fizemos muitas coisas juntos. Já tentei brigar com o Douglas, não consegui. Ele é de paz, entendeu? Poeta maravilhoso, um um poeta importante dentro do movimento da poética da Bahia, de Salvador, de um movimento chamado Movimento Poetas na Praça, enfim. Mas vamos ao poema que diz muito de Douglas de Almeida, um poema chamado Amigo. Mesmo que o teu caminho não seja o mesmo que o meu, mesmo que a tua vontade não encontre desejos em mim, mesmo que a minha alegria fira a tua tristeza e tuas gargalhadas não encontrem risos em mim, saiba que eu estou em você e que você sempre estará em mim. Afinal, a manga, a maçã, o genipapo e o tamarindo são irmãos da jaca, da banana e do abacaxi. Douglas de Almeida, poema amigo do livro Não Sei Se Sou. Agora eu vou chamar o Douglas aqui. Cadê? Douglas. Pronto. Tá chegando. Olha, entrou a linda Sólia, que é minha mulher. Entrou. Oba! Tá tudo certo, Douglas. Tem duas setinhas apontando uma para outra aí no meio. Aperta nelas que você aparece. Aqui. Aê! Agora é só. Gostei do chapéu branco. É o duelo do chapéu preto com o chapéu branco. Vamos embolar? Douglas de Almeida, meu querido amigo, como é que você está? Agora eu estou bem, porque estamos contigo, amigo, como você falou, de longas datas, né? Conhecendo a Nara Fontes, né? É sempre bom a poesia. Muito bom conhecer novos poetas, não é? Isso Douglas, deixa provoca eu dar uma ideia para você. A- a- sua cabeça está quase cortada aqui, assim. Aparecer mais. Aí, talvez, se você subir mais um pouquinho aí. Eu vou dar um jeitinho aqui. Sim. Aí, dessa posição aí ficou maravilhoso, né? Não tão distante, para não cortar também essa barba, né? Douglas, antes da gente continuar nossa conversa, você também mandou uma mini bio e eu vou fazer a leitura aqui para que as pessoas tomem conhecimento. Quem não conhece Douglas de Almeida, né? Vamos lá. Douglas de Almeida, natural de Itabuna, 1955. É pedagogo, educador social e poeta. Lançou em 1983 a plaqueta de poemas Confissões de um Pecador Ateu. Em 1994, cria a Biblioteca Prometeu Itinerante, especializada em literatura brasileira, com ênfase na poesia baiana. Dirigiu diversos recitais de poesia, a exemplo de A Musa e a Lira, poemas escritos e interpretados por mulheres. Participou em festivais de poesia em diversos. Minutinho só que entrou um troço aqui para me atrapalhar. E vai atrapalhar só. Retorno num minuto. Pronto. Aqui. Deixa eu cortar esse diacho. Pronto. Retornando. Eu dizia, participou em festivais de poesia em diversos estados brasileiros, na Argentina, em 1990, em 1996 e em 1999, e na Colômbia, em 2007, 2016 e 2024. Organiza o sarau Viva a Poesia Viva desde 2005. Em 2014, publicou o poemário Não Sei Se Sou. Ele não tinha colocado isso na biografia, vocês acreditam? Em 2014, publicou o poemário Não Sei Se Sou. E em 2016, organizou a antologia Movimento Poetas na Praça, entre a transgressão e a tradição, inaugurando o selo editorial
Castro Alves, da Câmara Municipal de Salvador. E, além disso, ele faz um ensaio, um estudo sobre o movimento Poetas na Praça, que é um estudo introdutório dessa importantíssima antologia do movimento Poetas na Praça de Salvador, que ele vai falar daqui a pouco sobre ele. E, para completar, atualmente, o Douglas dedica-se a escrever poemas infantis. É por aí? Obrigado, viu? Eu sou péssimo de mini-bio. Pois é, o cara esquece de botar o livro dele. Não pode. Douglas. Eu estou me boicotando. Pois é. E trabalhou tanto pela poesia de todos, o tempo todo. Eu tenho um depoimento para dar sobre. Eu sempre falo, mas antes disso eu quero fazer a pergunta, que eu acho uma pergunta batida, sabe, mas fundamental. A curiosidade de saber como é que chegou a poesia, né? Que eu chamo fenômeno, mistério, essa coisa, porque é uma coisa que tira a gente do chão, que leva a gente para paragens inimagináveis. É a poesia. Então, como foi que você descobriu a poesia? Como ela chegou em sua vida? Bem, eu sou ao contrário de muita gente. Eu comecei tarde com a poesia. Eu sempre fui um leitor. Eu tive, né, a felicidade de ter pessoas ao meu redor que sempre colocaram livros em minha vida. O primeiro foi meu pai, a quem eu dedico o livro Não Sei Se Sou, que guardou livros quando eu ainda nem havia nascido. Ele começou a guardar livros para eu ler quando adolescente. E eu, ainda criança, comecei a ler os livros, entre os quais Jorge Amado, esse escritor maravilhoso, né? Aí comecei a ler, por exemplo, falo de Mar Morto, por exemplo. Depois eu falo. Mar Morto, né, um livro de Jorge Amado, que é pura poesia. Também tive acesso a outros, tive uma amiga, uma namorada, Maria Olívia Soares, que o irmão dela era um grande jornalista, então ela pegava os livros dele e me dava, né? Então aí eu li quase tudo de Hermann Hesse, né? Siddhartha, Demian, Peter Kamezinho, né? Siddhartha, por exemplo, ou outro, uma narrativa muito poética, né? Então fui lendo livros, né? Eu sou apaixonado por Hermann Hesse e li quase tudo dele também, viu? Na adolescência. É maravilhoso. Quando se lê na adolescência, é fantástico, né? Nos enriquece, né? E também depois uma amiga também me deu vários livros clássicos, né? Então, Retrato de Dorian Gray, todos esses grandes autores, aquela coleção vermelha, universidade, com vários autores. Então eu só lia narrativa, contos, prosa, ficção, e um pouco de poesia. Só lia prosa. Não sei, até hoje não sei porquê, que essas pessoas que foram minhas fontes de livros não liam poesia. Não entendo. Aí, com 20 anos de idade, eu entrei no Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, né? Aí eu conheci a poesia. Aí realmente, eu acho que o estilo, a poesia já existia em mim. A poesia enquanto espírito, espirituosidade, já existia em mim através desses grandes autores e autoras, né? Mas a poesia mesmo, enquanto poema, enquanto realização, eu fui conhecido na universidade. O primeiro foi Drummond. Eu acho que ele é o primeiro para muita gente, né? Depois conheci João Cabral de Melo, os autores que os institutos de letras dão, né? Depois conheci os poetas malditos, né? Um poeta também que marcou muito para mim foi... Ele é conhecido como compositor, que é Torquato Neto, maravilhoso. Esse. E depois, Rimbaud, também, outro poeta que naquele momento me maravilhou. Traduzido por Lê do Ivo. Lê do Ivo, grande... Meu conterrâneo, meu amigo. Quase que eu falo um trechinho aqui de Rimbaud, né? Tradução Lê do Ivo, mas que lindo. E depois, o momento Poetas na Praça. Então a poesia me tomou, me arrebatou, logo de imediato, isso que a gente sabe, né? O brincar com as palavras, né? Como se falou isso, né? Esse diverso, esse mundo que nos chega a partir da poesia. E também, outra coisa também, o Inácio bem sabe, né? E algumas pessoas que estão aí, como o Tiago, né? Que na Bahia tem uma tradição, Salvador, de recitar poemas. E também depois comecei a recitar poemas. Então a poesia entrou através da palavra escrita, né, do poema no papel, e também o poema recitado, né, que é outra coisa fantástica e possibilita esse encontro. Mas o detalhe é que, assim, você fala da questão da oralidade e do poema livresco recitado, e você é um poeta, um criador, mas você dedicou-se muito mais a dizer a poesia dos outros e a criar movimento o tempo todo, movimentando o tempo todo. Eu, quando cheguei em Salvador em 1998, já conhecia,
claro, Drummond, Cabral, Cecília Meirelles, tá? Mas não conhecia nada da poesia contemporânea da Bahia. Da Bahia, os grandes poetas. E um certo dia, assim que cheguei em Salvador, pego o jornal, tinha lá uma oficina de criação literária com Douglas de Almeida na Biblioteca Central dos Barris. E lá fui eu para essa oficina, foi quando eu te conheci. E nesse dia, de cara, assim, você me apresentou pelo menos uns 12 grandes poetas baianos. Miriam Fraga, Maria da Conceição Paranhos, Rui Pinheira Filho, Ildazo Tavares, Antônio Brasileiro. Entendeu? Isso foi você que trouxe para mim. Foi o primeiro contato que eu tive com esses autores, foi numa oficina contigo em 1998. Então, e de lá para cá, você nunca parou de fazer a gira girar, a poesia girar. Entendeu? Tive o privilégio de dividir o recital com você, da gente se apresentar junto em alguns lugares. Depois o Ildazo Tavares, aquele maluco, genial e extraordinário, botou a gente para recitar com ele. Enfim, eu tive uma vivência muito boa com você e um aprendizado. Uma pessoa mansa, de paz, como deve ser um poeta. E eu, daquele jeito que você sabe, impossível. Mas viu, Inácio, aí eu vou te devolver, né? É que coisa bonita, né? Quando uma pessoa reconhece o outro, né? Eu acho que nós poetas temos que reconhecer os outros. O que nos une é a poesia, né? E você também é outro poeta também. Olha aí você no Poesia Boca da Noite, nas diversas atividades que você fez, né? A pessoa que o poeta, delicado que eu vou dizer, né? Mas o verdadeiro poeta, aquele que gosta de poesia, ele não gosta apenas da poesia dele. Porque nós fazemos parte de um coletivo, né? Nós bebemos na esteira de diversos outros poetas que vieram atrás da gente, né? Então, realmente, eu gosto de aglomeração. Então, eu sempre gostei de organizar eventos para eu estar em contato com as pessoas, uma coisa natural, né? E minha poesia está ali junta, e é isso, como está acontecendo aqui agora, já estou conhecendo a Nara Fontes, né? Então, é isso mesmo, eu acho que nós temos esse dever também de compartilhar a nossa poesia e a poesia dos outros, né? Aglomeração. Exato. Eu gosto de aglomeração. Mas agora nós queremos ouvir um poema seu, dito por você. Tá bom, então eu vou começar com o clássico, já que tem pessoas que não me conhecem, Pronto. né? Abaixo a ditadura. Abaixo a ditadura. Abaixo a ditadura das palavras. Abaixo a ditadura das palavras. Abaixo a palavra que fala. Abaixo a palavra que cala. Abaixo a palavra que caça, traça o destino de alguns homens. Abaixo a palavra maldita. Abaixo a palavra maldita. Abaixo a palavra bendita. Abaixo a palavra bendita. E abaixo a palavra máquina, que assassina a existência de alguns homens. O homem é um prisioneiro das palavras criadas por alguns homens para destruir outros homens. Porém, viva a palavra viva e viva a palavra literária, libertária, libertina e libertadora. E vivam a poesia. E viva Douglas de Almeida, grande poeta da Bahia e dos Brasis e da América Latina. Douglas, Também. Porque você transita, você sempre teve essa preocupação de estar em contato com os poetas latinos. Além dos 2 livros que eu mostrei aqui, eu tenho um outro livro do qual você faz parte, que é Poetas em Tempo de Crise. Sim. Entendeu? E aqui está o Márcio Catunda, lá do Ceará, o Mário Gomes, também cearense, um poeta que vivia literalmente na rua. Eu o conheci, o Mário Gomes, o Flávio Salo, que eu conheci, e o Walter César, que é nosso irmão. Bonito livro. Um poeta que gosta também, como nós, como eu e você e outros, que é o Flávio Salo, ele que fez essa antologia, Poetas em Tempo de Crise. Ele que mandou para mim. Ele é do Espírito Santo, não é? Isso, capixaba. Exatamente. Douglas, eu queria que, não temos tanto tempo, eu queria que você falasse um pouco do movimento Poetas na Praça e da sua participação desse movimento ao lado de Geraldo Maia, que foi um poeta importante do movimento Poetas na Praça, né? Que eu conheci muito bem, um poeta um tanto quanto amargurado, muito pesado, muito sério.
e carregava uma dor, não sei o que acontecia com Geraldo Maia, mas um poeta importante, um poeta que eu considero muito importante. Aquele livro, é o livro Geração de Março? Não, o poema, é o grande poema dele, na Geração de Março. Mas ele tem vários livros, tem Mas que livro tem tem, aquele poema, Geração de Março, que foi publicado em 1998, ano em que eu cheguei em Salvador? ele tem Cantiga da Não, Terra, não. ele tem poesia. Não vai Não sei se lembrar eu falei. agora, né? Mas, É, enfim, achei importante mencionar o nome do Geraldo Maia, porque ele era um poeta importante do movimento Poetas na Praça. Teve um outro poeta que morreu antes da minha chegada, um pouco antes, que eu não estou lembrado o nome dele. Antônio Shaw. Antônio Short, exatamente. Mas, entendeu? Vocês foram ali os sustentáculos desse movimento. Me fala um pouco do movimento Poetas na Praça, o que significava, o que significou e aquele momento, enfim. Sim. O Movimento Poetas da Praça, ele começou, como diversos outros movimentos no Brasil, eles tiveram início formalmente no final dos anos 1970 a 79, né, e se prolongaram pelos anos 1980. Em 1970 ainda tinha ditadura militar, então todos nós sabemos, não precisa ficar aqui falando, em que diversas gerações foram proibidas, de certa forma, de se manifestar. Tanto os poetas mais maduros, né, Roberto Alvim, diversos outros poetas, né, Cacaso, poetas de uma geração um pouco menor, que se viram impossibilitados de publicar seus poemas, como também uma nova geração. Então fizeram aquilo que se chama poesia marginal, geração mimeógrafa, que é o poeta produz seu próprio livro, vai para as ruas, recitar poemas em saraus, né? Então o Poeta da Praça surgiu no final dos anos 1979, com Geraldo Maio, Antônio Short, Ametista Nunes e Eduardo Teles. São os 5 poetas que criaram o grupo Poetas na Praça, que depois, com a vinda de outros poetas, como eu, Zeca de Magalhães, um poeta maravilhoso, veio do Rio de Janeiro, ficou muito tempo em Salvador. Walter César. Walter César, meu amigo, Walter César começou comigo em 1981, faz parte do meu grupo, né? Um grupo que eu tinha, que era Walter César, Semília Missé, Guiba, né? Lula Miranda, né? Então nós tínhamos nosso grupo. O nome do grupo? Já era Edições Tupi Anarcos, que era a nossa editora, publicava nossos livros. Então, Mais Poetas da Praça começou como isso, né? Jovens sofrendo uma ditadura militar que não apenas prende, tortura, joga para fora, como ela faz com que a sociedade seja mais conservadora, né? A família se torna conservadora, né? Então, uma coisa muito ruim em termos também existenciais. Então, aqueles poetas foram às ruas, né? Jogar para fora as suas angústias através de poemas. Então, o que se unia naquele momento era o abaixo da ditadura, mas cada poeta tinha seu estilo. Geraldo Maia era um poeta muito forte, né? Você bem sabe, né? Escrevia muito bem, né? Então ele tinha aquela poesia vigorosa, existencial, mesmo tempo bastante social. Já o Antônio Short era um poeta mais reverente, iconoclasta, com poemas, né? Também fazendo crítica associada. A Ametista Nunes é uma poeta mais politizada, porque era de um partido, PCdoB, né? Então cada um, Eduardo Teles, um poeta romântico, né? Fez uma apaixonado por Castro Alves, sabia tudo de código, recitava maravilhosamente Castro Alves. Escreveu um livro sobre Castro Alves, é um livro 400 páginas, foi no Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, em arquivo público, né? Eu tenho o livro. Então, lindo, lindo, lindo esse livro. Então esses poetas, com essa angústia, esse desespero interno, esse movimentar-se, né, esses turbilhões que tem dentro da gente, todos nós aqui, né, que faz com que a gente jogue para fora nossos demônios através do jogo de palavras, né? Então esse momento foi muito importante, porque no momento de ditadura eles iam às praças. Então, de certa forma, eles estavam fazendo um trabalho até pedagógico, até de educacional, levando a poesia para diversas pessoas que não tinham o hábito de ler poesia, frequentar livrarias, né? E esses poetas, assim como você e outras pessoas fazem, não divulgam a sua própria poesia. Então a gente estava ali falando Pablo Neruda, né, falando Federico Garcia Lorca, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, né, que está lá no histórico da Semana de Arte Moderna e estimulou a poesia marginal, né? Os poetas também marginais da época, como Chacal, Nicolas Rabé de Brasília, uma grande referência
da poesia dos anos 1970, Nicolas Beck, seus livretos, né? Braulio Poesia. Tavares esteve com vocês aí presencialmente durante um tempo, né? Braulio Tavares, esse gigante aí, nordestino como a Ele gente, morou né? um tempo em Salvador e andou aprontando com vocês também, aprontando poeticamente e chutando literalmente o pau da barraca. Mário Pirata, que é de Porto Alegre, como Nara, né? Quando eu encontro com essas figuras, eles falam de vocês. Entendeu? Eles falam de vocês. Eu muito com o Rio de Janeiro também, bastante com o Rio de Janeiro, os quatro do Rio de Janeiro também, dos grupos também. Ceará também, Ceará, Pernambuco, aqueles poetas maravilhosos, todos eles. Ô Douglas, nós estamos chegando perto do momento de retornar com a nossa companheira Nara Fontes. Eu quero lhe pedir um poema. Posso? Um poema seu? Se não for um que você me pede, que eu nunca mais recitei. Eu acho que é. Declaração de voto. Ah, sim, tá bom, tá bom. Eu só vou falar um poema curto. Não dá tempo de falar o poema curto, o poema longo. Pronto. Dá tempo. Pronto. Eu sou um poeta, quer dizer, a Nara falou do soneto, né? Que é essa forma maravilhosa. Aí temos o Thiago Gato Preto, por exemplo, que é poeta, mas escreve cordel também, a forma fixa, né? Muito bom poeta, muito bom declamador. Isso. Figuraça. Na Flipelô, ano passado, nós homenageamos o Raul Seixas. Eu digo, agora é hora de eu chamar o Gato Preto. Thiago Gato Preto. E arrasou. Eu sou poeta do verso livre, né? Nada contra a métrica. Mas o verso livre, como fui do poeta da praça, algumas pessoas... Você é poeta do verso livre, mas você faz soneto também. Me usei. Mas os poemas infantis, eu tive um surto de poemas infantis. E eles vieram para brincar comigo, né? Vieram em quadras. Me deixou mesmo. Aí eu vou falar um que eu estou falando. E a primeira vez que eu falei, inclusive esse poema, foi o primeiro dos poemas infantis, que eu me usei a falar ele em público. Eu falei lá no Teatro Zé Legatai. É Os Olhos do Coração. Os Olhos do Coração. Minha colega Maria é cega. Minha colega Maria é cega. Desde quando ela nasceu, dizem que tudo para ela é escuro, um imenso breu. Eu sempre fico na dúvida se ela não pode enxergar, pois Maria tem um sorriso que a tudo faz iluminar. Sabe o nome dos colegas e o que eles gostam de fazer? Se Maria então é cega, como ela pode tudo saber? Se seus olhos parados não conseguem ter visão, uma coisa sei que é certa, ela enxerga com o coração. Esse poema, você esqueceu que eu estava lá na Fundação Casa de Jorge Amado, no Café Teatro Zé Legatai, apresentando você? Foi a primeira vez que eu recebi foi lá no Zé Legatai, dentro que você organiza, você promove, na Flipelô, nessa festa maravilhosa. Então vamos lá, a declaração de voto. Fui convidado para fazer parte de uma antologia de poesia, mas que agonia eu não sabia que poemas escolher. Poemas profanos, ficção política, poesia metafísica, o texto escondido na gaveta, aquela dor de cotovelo ou não sei o quê. Fui convidado para fazer parte de uma antologia de poesia, mas que agonia eu não sabia o que fazer. O que diriam os amigos? Será que a crítica leria? Papai ou mestre aprovaria? Seria pura ilusão, pura fantasia, ou o livro simplesmente não iria vender? Fui convidado para fazer parte de uma antologia de poesia, mas que agonia eu não sabia o que fazer. Porém da agonia nasceu um dia a fantasia e aí a explicação. Achei a solução. A solução foi um metapoema, um poema meta, desnudando o poeta uma carta de explicação. Aquele poeta me diz um poema novo. O outro diz que eu sou burguês e que devo só cantar o povo. E o crítico diz que eu sou anarquista e jornalista, que eu sou um porra louca, fumo maconha, não possuo diploma de universidade, nem carteira de reservista. Mas eu não ligo. Eu não ligo e me ligo. E lá vou eu de novo, querendo fazer uma rima, pois não tenho uma rica e bondosa prima, um grande mecenas, um padrinho, um anfitrião. Pode ser o Estado, empresa nacional, privada, titio, os partidos e tudo, mas aí a poesia escapa-me, me deixa com mordaça e me faz pirraça e eu fico no ar. Azul profundo, sou apenas um sutil, inútil vagabundo com vontade
de voar. Douglas de Almeida, que satisfação ter você aqui com a gente no Poesia na Boca da Noite. Vamos chamar a Nara. Antes eu vou dar um alô para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente. A Bárbara está o tempo todo aqui tecendo comentários, os mais preciosos, que eu não vou poder ler todos, é claro. Tem a Camila, já falei, todo mundo curtindo muito sua poesia. Luciano Lima, a Cris Nolasco Cerqueira, que é uma escritora de literatura infantil lá de Alagoas, que eu conheci na Flibarra, em Barra de São Miguel, um lugar lindo lá de Alagoas, cara. Lindo, lindo, paradisíaco. Tive a satisfação de reencontrar a Cris Nolasco, porque, na verdade, quando eu estava ali com 12 anos, 11 anos, a gente vivia na mesma cidade. E a gente se encontrava, mas não tinha uma amizade. Isso é muito engraçado. A Leidiane Rosalinda, olha que nome bonito, seja bem-vindo. O João Marcos, a Bárbara, eu já falei, que é minha amiga querida. O Emerson Arcanjo, quem mais? Eu estou pulando as pessoas que eu já falei o nome. A Marta Galrão, poeta da Bahia, de Salvador, querida amiga. Alice, Flora Benítez, acho que já falei, mas estou falando novamente. A Bete Costa. Quem mais? A Nara Fontes é a nossa companheira, está aqui conosco. Enfim, um monte de gente que ama a poesia acompanhando a gente aqui. Né? Então, sejam todas e todos muito bem-vindos. E eu vou trazer agora, para compor, fazer um trio aqui, a Nara Fontes. Opa, cadê? Pronto, tá chegando aí, Douglas. Oba, Nara! Opa! Você tá vendo o Douglas? Oi, tô vendo. E Douglas está vendo a Nara também? Estou sim. Coisa boa, porque está acontecendo de quem entra assim. Você, por exemplo, é você entrando. Não estou vendo o Douglas. Acontece. As pessoas ficarem vendo os três, mas vocês não ficarem se vendo. Que bom que hoje deu certo. Douglas de Almeida, chega que eu vou logo falando, apresentando Nara para Douglas e o Douglas para Nara. Oi. Opa, Nara. Prazer, viu? Oi, Douglas, estou aqui, maravilhada com você, hein? Com a sua poesia, com tudo que você faz pela poesia, assim como o José Inácio. É muito legal ver pessoas assim que têm a poesia em si e estão, né, vivenciando a poesia e trazendo outras pessoas, dando oportunidade para outras pessoas. Noela é uma Maravilhoso. dessas também. Nonô, com Eu certeza. entendo a poesia. Hoje eu estava conversando com uma poeta indiana que Douglas conheceu, que eu levei para Flipelu, a Shelley Boyle. E aí eu falava para ela que se ela sabia o que era um apóstolo. Ela disse que sim. Aí eu falei, pois eu me sinto, nesse sentido, um apóstolo da palavra poética. Seguindo a definição de Novalis, grande poeta. Ele dizia que a poesia é a religião original da humanidade. Então, o Douglas de Almeida, a Noélia, eu, creio que você também, somos apóstolos da palavra poética. Andamos pelo mundo espalhando, espraiando, esparramando, levando a boa nova da poesia. Né? Isso. E eu que sou um ser crístico, no sentido que tem um amor por Jesus Cristo, que para mim é o poeta cósmico, então, que pregava o amor, né? Nada mais do que isso. Então, nesse sentido, somos apóstolos da palavra poética, né? Mas agora, Nara, eu vou pedir a você que, dentro do que você ouviu, conheceu do Douglas, faça uma pergunta para ele, por gentileza. Faço. Eu fiquei assim, né? Identifiquei muito, Douglas, com o teu trabalho nas praças. Eu acho que poesia tem que estar na rua mesmo. Eu trabalho, né? Sou gestora também cultural no Celeiro Literário Brasiliense e o nosso foco é a rua, é a praça, é a poesia na praça, é trazer as pessoas para, né, para o centro ali, para falar, para recitar, e é muito lindo isso.
E eu queria te perguntar duas coisas. Uma é sobre esse trabalho, sobre o movimento Poetas na Praça, que você falou da poesia marginal, falou da interação com poetas de outras regiões, né? E aqui em Brasília, você falou, né, do Nicolas, de vários poetas. Como é que foi essa interação de vocês? Como é que funcionava? Vocês se juntavam? Vocês conseguiam fazer recitais? E depois eu posso fazer outra pergunta depois, Pode, Inácio? pode sim. Então tá, primeiro essa então. Bem, eu comecei em 79, como falei, né? Eu comecei na universidade, que eu disse que entrei em letras, né? Lá eu conheci a poesia, comecei a escrever poemas, e aí eu terminei abandonando a universidade, né? Para ir para a rua. Salvador tem uma tradição de poetas na rua por diversos motivos, né? Aí tem uma referência de Gregório de Matos, Castro Alves, a literatura de cordel também, que está no Nordeste, né? Então a gente começou fazendo isso. E nós começamos também naquela época, imagine, não tinha internet, passagem de avião era só para uma elite. Então nós atravessávamos o país. Quer dizer, o Mário Pirata, do Rio Grande do Sul, já foi em Salvador, na Praça da Piedade, que ele tomou lá o ônibus dele. Eu também tomei o ônibus, já fui lá em Porto Alegre, eu vi Mário Pirata lá numa praça, que eles fazem um trabalho lá, no Rio de Janeiro também. É Fortaleza, que tem um movimento muito bom de poetas, né? E hoje é o Mascatunda aí, mas eu conheci diversos outros poetas lá, Vanderlô, Recife também. Então nós atravessávamos o país, ou íamos, ou então pelo correio, a cartinha, o envelope, hein, demais que estão nos ouvindo aqui, né? Os que têm mais idade. A gente mandava era pelo correio os nossos poemas, né? Pelos livros datografados, né? Então esse movimento foi muito interessante, porque nós nos unimos, sentimos necessidade. Hoje está bem mais fácil, né? Com a internet, nós estamos aqui juntos, né? Então, naquela época, mas o desejo acho que é o mesmo. O desejo de compartilhar a nossa poesia, de enriquecermos com a nossa poesia. Eu vou, a partir de hoje, vou me enriquecer com a sua poesia aí. A sua homenagem à Flor Bela Espanca, né? Uma poeta que eu recito também, né? Negócio de recitar a Flor Bela Espanca, a Bahia, as poetas gostam de recitar, né? Então, essa aqui eu acho que é uma necessidade. Alguns radicalizam mais, vão para as ruas, né? Que é também aí, acho que é algo interno, mas isso interno também, a pessoa que gosta de estar na rua, se sente à vontade, não tem medo do que possa ocorrer, porque na rua nós estamos, né, ali, né? No lugar fechado, está protegido, mas na rua. E talvez isso seja o bom, né? A gente atinge um maior número de pessoas, né? A segunda pergunta foi assim, para não me alongar. A segunda pergunta é sobre o poema infantil, né? O poema para crianças. Eu considero um dos públicos mais exigentes, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de escrever para criança, como é que é isso, quem é esse leitor e como é que você curte isso? Como é que é o teu retorno? Bem, como eu falei, eu sou um poeta de rua, né? Vocês viram, eu falei Torquato Neto e Arthur Rimbaud, os poetas malditos, né? Então, minha poesia, eu acredito que essa seja uma poesia... Não gosto de dizer isso, não, que o poeta não adjetiva a sua poesia. As pessoas que adjetivam, né? Mas sou considerado um poeta irreverente, poeta de rua, né? Um porra louca, como eu falo no poema, né? Maravilhoso. Nunca estou preocupado em escrever poemas infantis. Mas eu criei uma biblioteca em 2005, uma biblioteca infanto-juvenil, com mais duas pessoas, Jane Sanches, que é uma contadora de história, e Sidney Rocha, um músico de reggae. Então eu tive uma proximidade com a literatura infantil, mas não pensava em escrever poemas, escrever nada infantil, em que pese eu achar que é uma responsabilidade muito grande. A literatura, nós sabemos que o poema publicado, a palavra escrita, tem que ter uma responsabilidade, a palavra está ali, é forte, né? Então a gente tem que ter um respeito pela palavra e pelo leitor e pela leitora. Nunca pensei. Só que eu abandonei o curso de letras lá em 1980, mas eu matriculando o filho na universidade, eu terminei fazendo curso de pedagogia. Entrei em 2014 e me formei em 2019. Eu fiz o EJA, Educação de Jovens e Adultos, né? E eu acho não, esse ambiente, em algum momento os poemas vieram. A Voz do Coração
vieram vários poemas. Então, hoje eu recito poema para crianças de 5, 4 anos, 6, 7, né? E o retorno é muito grande quando você é verdadeiro, né? Escreve poema infantil para agradar, a responsabilidade também de não escrever qualquer coisa, botar uma rimazinha ali, Você não né? engana Então, meu a retorno, criança, é isso mesmo. quando eu for recitar mais poema, eu vou recitar mais um outro infantil. Eu, Então é isso, né? Gosto eu quero, muito. eu quero Muito falar bem. uma coisa sobre Douglas, que a biografia eu pedi mini, porque tem que ser mini mesmo. Mas o Douglas, ele tem esse amor pela rua. E o Douglas, ele era um anarquista, né? Ele e Walter César, né? Quem conhece, eu conheci de ouvir falar as coisas que eles aprontavam, né? Na década de 70. São coisas assim que não dá para falar. Assim, entrar no Instituto de Letras, está lá Evelina Rosa, Miriam Fraga, poetas maravilhosos, professoras maravilhosas, chegarem lá, chutar tudo, botar tudo de perna pro ar e não deixar ninguém fazer nada. E essas mulheres, décadas depois, assim, Botar sabe, tudo de acatam, perna pro ar, admiram literalmente. esse homem, acatam ele, abraçam ele, que impossibilitou elas de fazerem um seminário de poesia, porque era dentro da universidade, e ele sempre teve amor pela rua. Ele tinha uma biblioteca chamada Biblioteca Prometeu Itinerante. A biblioteca circulava a cidade. Não deu para falar que Douglas tem um bloco carnavalesco. Eu participei do bloco carnavalesco Boca de Brasa, em homenagem ao Gregório de Matos. Era uma coisa extraordinária. Olha que Então, maravilha. essa vivência da poesia na rua, sabe? A gente vê que, assim, deixava de ter uma organização na vida pessoal, material, para oferecer para a comunidade essa vivência de poesia. Então, isso enquanto o grandioso poeta Rui Pinheiro Filho estava na universidade dando aula e trancado no gabinete fazendo a sua poesia sofisticadíssima, o Douglas estava levando a poesia do Rui Pinheiro Filho para o povo na rua e a de outros. Douglas, você fala de Arthur Rimbaud, você fala de... Qual foi o outro que você mencionou? Mas Torquato Neto, maravilhoso. Mas quando eu cheguei em Salvador, que vi vocês na praça, que me aproximei de vocês, o grande referencial que ficou para mim não foi nem de Torquato, nem de Arthur Rimbaud, nem de outro poeta, não. Foi o Castro Alves, que para mim é essa figura emblemática, sabe? É o grande poeta, o mais belo dos poetas das Américas. Para mim, o grande poeta, o símbolo da poesia é Castro Alves. Desculpa eu fazer essa intervenção, mas era necessário para explicar o melhor como eu entendi e acompanhei o movimento Poetas na Praça. Não sou, porque você chegar uma coisa que já está assim bem encaminhada, já quase concluída, e você dizer, eu sou do movimento, não, eu não sou, mas eu estive lá em vários momentos com os Poetas na Praça. Tá bom. Agora, pode dizer assim, quando alguém... quer falar alguma coisa? Não, eu ia dizer, o pessoal lá em Salvador diz assim, né? Coisa de rua, né? Quando o cara fala alguma coisa, o cara diz, depois eu lhe pego, viu? Aí, depois eu vou pegar, mas é legal isso, né? Você está falando, né? Então eu me sinto, que legal, né? É que eu não falo muito de mim, eu gosto de falar dos outros. Então, quando alguém fala sobre mim, eu fico todo sem graça, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte: agora você faz uma pergunta para a Nara. Para a Nara, certo. Bem, então com a Nara, eu até tinha anotado aqui, Nara, quando estava falando da... Porque a sociedade é preconceituosa, e ela coloca em gavetas, não é isso? Em algum momento ela coloca, não, é um pessoal que gosta de arte, então bota de um lado. Esse pessoal que gosta é mais formal, de um lado, né? Separa o de ciências exatas dos ciências humanas, né? Então, na verdade, nós entendemos que está tudo interligado, né? Porque tem assim, a polícia está em tudo que é lugar que falaram, né? Como também falaram que a matemática está em tudo que é lugar, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho assim, sobre isso, né? Você já falou, mas que aprofundasse mais ainda, né? Essa questão, né? Que eu sei que existe uma relação, toda uma relação, mas fazer esses dois universos que você vive, que perante a sociedade são distintos, mas não são. E também falar também um pouquinho, né? Já que o Inácio provocou que eu falasse sobre a poesia na rua, falar também desse trabalho que você desenvolve,
que você falou aí nisso, né? Esse trabalho de popularizar essa arte poética da gente. Certo. Quanto à questão das ciências exatas, né? Eu acho que ela me deu assim essa ajudou na questão da forma, né? Porque a poesia ela tem a inspiração, claro, que é fundamental, e a forma. Então, enxergar a forma, não necessariamente a forma fixa, mas mesmo no poema livre, o uso da palavra, eu vi como você usa a palavra, isso não é uma coisa aleatória, né? Nós sabemos que nós precisamos trabalhar, as rimas inesperadas, o uso das figuras de linguagem. Então, existem muitos instrumentos que o poeta se utiliza, e ele pode se utilizar até de uma maneira instintiva ao fazer um repente, um poema rimado, não necessariamente metrificado, né, mas que ele tenha, por quê? Porque a música usa a rima exatamente pela musicalidade, pela melodia, e a poesia, ela precisa da melodia também, isso existe, para ser poesia, ela também precisa de melodia, né, de ritmo. Então, eu acho que o entendimento disso, talvez a minha formação mais, assim, das ciências exatas, me trouxe uma, uma janela, sabe? Uma janela para que eu entendesse assim, não que eu tenha pensado desde o início, vou fazer uma poesia tomando esses instrumentos que eu, na verdade, nem sabia exatamente quais eram, né? Eu fui buscar isso, fui relembrar, fui me aprofundar. Mas depois eu vi assim que, como a gente falou aqui da matemática, né? Não é uma coisa complicada. A matemática em si, ela não é algo complicado. Ela não exige de você assim um preciosismo. Não, é mais mesmo você lidar com aqueles instrumentos, você ter uma visão da forma, né? A matemática é muito isso, é a forma, aquela coisa da equação, aquela coisa da figura geométrica. Então, existem mil coisas no mundo das ciências exatas que existe o paralelo na literatura, na poesia, principalmente como eu tentei demonstrar aqui no meu poema, né? Geometria. Então, eu acho que, assim, falando de forma, eu acho que a minha formação em engenharia, ela me ajudou nessa arquitetura das palavras, nessa coisa que é algo que faz parte da expressão poética, né? Então a forma, ela não existe, a poesia ela depende de inspiração e forma, né? Mesmo você falando nos Malditos, falando em Baudelaire, falando em Mallarmé, falando Rimbaud, mudaram totalmente a forma de fazer poesia, a maneira de fazer poesia, né? Baudelaire, com o poema em prosa, trouxe uma outra maneira de se escrever, que deixando de lado aí o soneto, toda essa... Eita, o Douglas caiu? Caiu, mas a gente resgata ele. Vamos ver aqui o que aconteceu. Tá, Deixa eu aí eu vou chamá-lo aqui, resgatar. para a Tá, gente continuar. Já convidei, ele deve tá. aparecer logo mais. Boa sua explanação. Gosto muito. E Eu... aí, Douglas? Oi, Douglas. Você conseguiu... Tá ouvindo? Tá ouvindo, Douglas? Estou ouvindo, eu estava ouvindo. Ah, Então, só concluindo, então, né? Eu entendi também o que você falou com relação ao preconceito. Eu acho que existe, sabe? Não sei se eu entendi bem, né, Douglas, mas eu acho que em todos os setores a gente lida um pouco com isso, né? Eu, na engenharia, uma mulher, né, na época em que eu estudei, eu enfrentei, sim, coisas, dificuldades. Nós, como poetas, enfrentamos a dificuldade, né, o preconceito, enfim. Mas eu acredito, e daí já pegando a questão do trabalho
do trabalho voluntário, do trabalho prazeroso, o trabalho que a gente faz com alegria de militância poética. Eu chamo assim, que é uma militância como qualquer outra em que a gente sai da nossa casinha e vai de encontro ao mundo, né, a outras pessoas. Você vai, assim como vocês da poesia marginal, vocês da geração mimeógrafo, foram atrás de quem publicasse os seus livros, não necessariamente aquela rede, né, formal de editoras, foram lá fazer o livro mimeografado, vender, como o Nicolas, né, é famoso aqui que o Nicolas ia de bar em bar, o pessoal ia vendendo seus livros, a Noélia é dessa geração também. Então, assim, a nossa militância não faria sentido que nós não fizéssemos uma militância, não fôssemos atrás do leitor. E esse trabalho que eu faço, até vou mostrar aqui para vocês, nós lançamos no celeiro, nós lançamos uma antologia poética por ano, né? O celeiro literário brasileiro está fazendo 10 anos e nós lançamos uma antologia colaborativa, né? Colaborativa, nós não temos renda, assim, a não ser a nossa própria renda. E nós aqui priorizamos os leitores, os escritores inéditos. Claro que tem pessoas aqui que já publicaram, mas a gente busca muitas pessoas que não têm condições de lançar um livro. Então, essa nossa ida na praça, muitas vezes, nos traz pessoas, traz o gari, traz o cara que está ali, o ambulante que está vendendo, né? Sei lá, pipoca, o que tiver, vai lá e a gente chama, quer falar um poema aí, chega aí com a gente, já vi gari em Taguatinga recitando cordel maravilhosamente bem ali com a gente, na praça, faceiro, falando no microfone. Então, assim, a gente chama essas pessoas, tem poema, quer publicar com a gente banca essas pessoas, né? Já paguei, a gente faz questão de trazer as pessoas para o mundo da poesia, para que essas pessoas tenham condições de soltar a voz, sabe? Então, assim, é pouco, pode dizer, Nara, mas o que muda? Cara, eu acho que muda muito. Muda, pelo menos eu mudo. Eu sinto e assim, acho esse trabalho aqui dessa live admirável, eu adorava as lives da Noélia, porque a gente interage, né? Fala de poesia e motiva, incentiva as outras pessoas a fazerem o mesmo. Agora, eu considero, como vocês dois já falaram, que estudar é importante, ler os colegas é importante, ler os clássicos, ler o contemporâneo, ler, ouvir e falar com o coração, falar com verdade, né? Porque principalmente criança não aceita mentira, né, Douglas? Não, meus queridos, agora chegou o momento que eu quero pedir a vocês, a começar pela Nara Fontes, que leia um poema de um autor ou autora que seja uma referência para você. Leia o poema e depois vai dizer o porquê dessa poeta. Eu já vi que é a Noélia Ribeiro aí. Pois é, poderia ter trazido muita gente, poderia, mas eu trouxe a Noélia, por tudo que a Noélia representa para a poesia, e para a poesia de Brasília, a Noélia tem uma importância vital. Noélia é da geração dos anos 70, Noélia tem livro publicado nessa época, né, no início dos anos 80. Noélia é mencionada pelo Legião Urbana em uma canção. Exatamente, musa do Renato Russo, tem uma canção que o Liga Tripa que por sinal hoje, desculpa aí, Zé, não sei se eu posso falar isso, mas hoje está sendo lançada aqui uma coletânea poética do Vicente Sá, nosso querido Vicente, que faleceu ano passado, poeta, cronista, letrista, e eles estão lá no Beirute lançando essa linda coletânea de crônicas do Vicente, com o Liga, a Noélia já deve ter ido para lá, e assim,
eu considero a Noélia uma grande referência. Ela ligou para mim mais cedo dizendo: olha, vou assistir a live, mas não vou ficar até o final, porque eu vou para o lançamento do livro de um Isso, colega, tá? Falou exatamente isso. justamente, Eu sei porque que a você gente também aqui estaria lá se não fosse a live. é isso mesmo. E a gente faz isso, sabe, Douglas, também. Eu achei muito legal quando você falou, porque aqui a gente, um prestigia o outro, vai atrás do outro, a gente faz o que pode, assim, para um estar com o outro, sabe? E a Noélia tem essa, na minha opinião, assim, né? E acho que vocês concordam comigo, né? Zé Inácio, você que a conhece também. A Noélia tem a coloquialidade na poesia, o É, humor. o que ela faz não é assim, aparentemente é muito fácil, mas para Isso. chegar nessa coisa fácil é muito difícil. Mas tem aqui um trabalho, tem um Exato. requinte, tem uma sofisticação, um conhecimento, né? Que a Noélia tem referências muito fortes de grandes Ela é uma escritores e grande é leitora, né? Uma uma mulher grande, dedicada, né? Grande leitora. exatamente. E ela tem uma poesia que também ela conversa muito bem com o universo feminino e com Brasília. Então, assim, eu escolhi aqui e além de tudo é uma amiga querida, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que também tem, assim como vocês dois, essa preocupação em trazer a poesia para o centro do debate, para o centro mesmo, né, das atenções, e traz os poetas, traz a poesia de outros poetas. É uma pessoa que olha para fora, né? Então, por tudo isso, eu trouxe a Noélia e vou ler aqui desse livro dela, né? Aquela escalafobética, daquela trilogia da Noélia, que tem o Atarantada e também tem esse aqui que é o primeiro, a Atarantada, e o Espevitada, que é o terceiro, né? Eu tenho todos os livros dela. Eu também. Menos aqueles dois iniciais lá eu não tenho, né? Vocês, Eu não tenho, não. Salada Mista, Tem esse que você apresentou aí. E uma antologia que Expectativa, ela fez né? recentemente. Isso, a pequena antologia, né? Então, de minha cidade, esse poema aqui, da Noélia. Tem vento do norte, do sul, centro-oeste. Brasília de morte, de vida, de céu. Cidade, me empresta o tédio e o mel que teu plano veste. Cidade de lei, de quadra, de rei, de gente abafada e luz apagada. Brasília, me engole, me dá mais um gole da tua poesia que está no silêncio dos bares de um dia. Noélia Noélia Ribeiro. Ribeiro, grande poeta, querida amiga. Querida amiga. Agora vou passar para o Douglas, viu? Para o Douglas dizer aí, mostrar, dizer o poema e falar o nome da poeta ou do poeta que ele escolheu. Estão escutando? Sim. Ah, tá. O poema me tocou com sua graça, com suas patas de pluma, com seu hálito de brisa perfumada. O poema fez de mim o seu cavalo, um arrepio no dorso, um calafrio, uma dança de espelhos e de espadas. De repente, sem aviso, o poema, como um raio eleguebá, pombagira, me tocou com sua graça, aceso como chicote, certeiro como pedrada. Miriam Fraga, nossa, né? grande Miriam Fraga. Maravilhoso. Nossa madrinha querida, Douglas. Então, Miriam Fraga, uma poeta falecida na matéria, mas está aí com sua poesia. E por que eu falei dela? Eu pensei em falar Antônio Short, né, que é um poeta da Mira Praça. Estou fazendo um livro sobre Antônio Short. Pretendo publicar em... Mas Miriam Fraga é uma poeta, assim, uma poeta da geração dos anos 1960, muito importante. Foi diretora da Fundação Carlos Jorge Amado, vários livros publicados. E eu gosto muito da poesia dela. Para mim, como para várias outras pessoas,
ela é um dos grandes nomes da poesia de língua portuguesa de todos os tempos. Não interessa se alguém acha que é exagero, mas eu acho. E, assim, é uma poeta fantástica, né? Com sua Quem poesia. conhece a obra de Miriam... É. E Miriam tem uma coisa assim, eu vou falar duas coisas rápidas. Assim, ela tem uma linha, né? Tem um estilo, não é isso? Poemas curtos, né? Tem uma linguagem própria, específica dela, né? Aborda diversos temas, mas tem um trabalho dela que é lindíssimo, que é quando ela escreve poemas se colocando em mulheres que têm uma participação muito grande na história da cultura. Então ela escreve um poema como se ela fosse a esposa, a mulher de Gregório de Matos. Então ela escreve um poema como se fosse a mulher falando do amor. Não é o Gregório de Matos o poeta, é o amante dela, aquela mulher que ela ama, né? Então quando ela faz esse poema, ela fala sobre as vielas, as ruas de Salvador, como se a gente estivesse lá no século XVII. Ela tem um poema que ela se coloca como Maria Bonita, Exato, declarando o amor. desse poema que é maravilhoso, né? E são poemas longos, sabe? Maravilhosos. E ela coloca no poema toda a geografia local. Jaguatiri, Jaguatirica, né? A Sussuarana, né? A lâmina no Bornal, né? Mas ela é a mulher Maria Bonita, falando do amor ao homem Lampião. Quando ela faz a biografia de uma amante de Castro Alves, Leonídia, né? A amante extraordinária, aquele livro de Miriam Fraga. E assim ela tem Judite, que é um personagem é um dos melhores poemas de Miriam. Desculpa eu interferir, que eu também sou apaixonado. Esta noite, né, me declarei, né, é lindo, lindo, lindo. Então, eu tenho essa força, né, Miriam Fraga, essa força, né? É Salomé também, vários poemas lindos. Eu recomendo para todos, né? Desculpa eu estar cortando o tempo todo você aí, mas eu quero recomendar para vocês, poetas mulheres, e para todos os que estão acompanhando a gente, que procurem conhecer a poesia de Miriam Fraga, viu? Porque é uma poeta muito potente. É uma poeta de agora. Vou falar uma coisa aqui, Inácio. João Carlos Teixeira Gomes, que é um grande poeta e escritor, jornalista baiano, já falecido, tem um ensaio, A Tempestade Engarrafada. Tenho. É maravilhoso. Ensaio, ele fala de mulheres, no caso ele fala de Flor Bela Espanca, né, e Afonsina Storni. Duas mulheres, uma portuguesa, uma argentina, mulheres que escreveram na forma fixa, mas que colocavam aqueles demônios de dentro e jogavam para fora, né? Então, ele fala que é isso, tempestade engarrafada, essas duas mulheres. A tempestade engarrafada na forma. O João Carlos Teixeira Gomes era um jornalista extraordinário, um grande ensaísta, né? Isso que ele coloca, né? Flor Bela Espanca, como você falou aí, a Nara, né? Aqueles sonetos, né? Sonetos perfeitos, mas ela colocando todas as angústias da mulher e tudo, né? A Gabriela Afonsina Storni também, essa mulher maravilhosa argentina, né? E aí eu coloco um pouquinho também Miriam, porque Miriam, sendo uma pessoa assim mais formal, enquanto pessoa, né? Isso, Inácio, você conhece, né? É uma administradora, mas os poemas dela também eram poemas fortes, vigorosos, sangue, né? Vísceras. Esse poema todo que nós falamos aqui, Judite, Maria Bonita, Salomé, Joana d'Arc, né? E é uma poeta também, só para me alongar, que teve também um ato generosíssimo, porque, como o Inácio falou, um evento que ela organizava juntamente com Judite Grossman e Antônio Herrera, que era o Literatura Emergente, eu, no ato impulsivo, fui lá na mesa onde estava discussando o Silviano Santiago e peguei a mesa e joguei para cima, literalmente, né? Isso não é nada comparado a outras coisas que eu andou fazendo na juventude, que eu sei. Poderia, esse jovem aqui veio aqui, a generosidade de sempre em vida, sempre me recebeu muito bem, então eu ia na casa dela, então uma figura maravilhosa enquanto poeta. Fez a apresentação do seu livro. E também de você, porque era muito minha amiga e falava de você como... Sabe? Falava muito bem de você. Então é a poeta que eu decidi homenagear hoje. Pronto, para não me alongar muito. Tem outra coisa, viu? Eu sei uma coisa que é menor, mas que eu vou dizer. Ela era linda. E é isso também, entendeu? Miriam Fraga vai estar sempre com a gente, Douglas. Sempre. Né? Bom, agora chega um momento que eu vou pedir a vocês que cada um diga... assim, alternado, né? É o ping-pong que a gente vai fazer aqui. Um poema da Nara, um
poema do Douglas, Nara, Douglas, Nara, Douglas. 3, né? Sem explicação, só o verso para a gente sentir a força do verso. Um começa, terminou, o outro já emenda e vai. Começa. Quem começa? Você, Nara. Você, Nara. Alvo. Na secura do eu incerto, brota o espanto pela vida. Em incansáveis horas, o tempo ensina ao desatento. Nada é certo. Se desconcerta, acerta o alvo. Sobra pouco. Ao que, não sem sofrer, tenta ser perfeito. Hind Rajab. Só vou dizer o local, Gaza. Em lugar de bonecas, cadáveres. Em lugar de chocolate, sangue. Em vez de alegria, desespero. Tinha apenas 6 anos de idade e desejos ainda não desejados. Qual lógica legitima a crueldade? Qual lógica assassina a pureza e tece louvores à insanidade? Tinha apenas 6 anos de idade e os desejos foram abortados. Qual lógica legitima a crueldade? Território de Gaza. Forte, lindo. Agora lá para o meu Rio Grande do Sul. O tempo no vento. Na cadeira de balanço, a mulher tece com o fio das horas. No vento, o tempo sussurra desapego e recomeço. Mormaço na tarde, quero alerta, temporal em marcha. Chuvas inundam o pampa. Cavalo busca abrigo no telhado da tapera. Em veredas sem rumo, cachorro busca o dono na cidade alagada. Emboscada. Ameixas grandes, ameixas frescas, para quem gosta de ameixas. Vino tinto seco e um tango caliente em uma noite fresca. Joias, passeios, perfumes, promessas. Gravatos, lenços, canetas, cuecas. Discos, livros, bombons, chocolates. Uma quantia gorda numa conta corrente. E assim, um sorriso largo se faz presente. Que lindo, lindo, lindo. O pessoal está aplaudindo seu poema de Gaza, hein? Lindo demais. Resenha da noite. Passageira do verso, descubra a margem da palavra solta. Fugidia em sua trama, não descaso dela. Persisto no encalço da ausência cifrada, ainda que a tenha. Resenha da noite, limbo da imagem. Não me dispo de medos, sou deles e os tenho. Tempos me tomam, assomo ao nada. Aceito o vazio, onde a imaginação me evita. Levita a alma, líquida e incerta. Acordo e discordo, anoto e dispenso, repenso o inútil, reverso da pena, apresso o toque, acendo a luz do próximo poema. Quando estou muito triste e preciso de um xodó, logo digo para minha mãe, quero ir para a casa da vovó. A mãe da minha mãe mora em outra cidade. Quando a vou visitar, sou só felicidade. Vovó me conta histórias na hora que eu vou dormir. Umas me fazem sofrer, outras me fazem sorrir. Pela manhã me acorda fazendo um cafuné. Na mesa já um bolo, suco, biscoitos e café. Vovó é tão carinhosa que ao pensar nela, vejo logo um céu azul entrando pela janela. Quando eu crescer e ficar bem velhinho, para os meus netos vou dar muito carinho. Beleza. Douglas, tem que publicar um livro de poesia infantil, cara. Sim. Tá na hora. Eu só fiz
Dois até hoje, dois poemas. Estão aqui nesse livro. Olha, esse é um dos momentos que eu mais gosto, eu digo sempre, que é só de ouvir, ficar aqui caladinho ouvindo a poesia. E dita por seus criadores. Isso é um momento muito especial, pelo menos para mim. Né? Aí, às vezes, o poeta fala, quer dizer, um poema, só que ele é um pouco grande. Eu digo, olha, quem está aqui é porque gosta de poesia. Se não gostar, tchau. Entendeu? Bem, a doutrina é bem em linha reta. Meus amados, já temos 1h40 de live, então está na hora da gente terminar essa live, mas antes eu peço que vocês, sem pressa, digam mais um poema e façam suas considerações finais. Peço a Nara, por gentileza, que... Então, eu vou falar um dos meus poemas para criança, tá? Né? Que eu fiz. Deixa eu achar ele aqui, o Jardim. Esse poema aqui, Douglas, eu fiz e ele tem uma homenagem a uma cachorrinha, né? A nossa cachorrinha. Mas a minha intenção aqui foi fazer um paralelo com a morte, né? O jardim e com a morte. Então, eu escrevi o seguinte. Deixa eu achar ele aqui. O jardim. A orquídea perde a flor, vai-se a flor, vai-se a cor. Dálias, rosas, jasmins, com os pés carregados, suspiram ao céu. Hoje é ela, amanhã serei eu. O lírio sorri acostumado. Foi assim no ano passado e curva-se para a flor caída ao seu lado. Lolô chega por ali, pula, pula, late, late. Pega a pétala no chão da amiga desfolhada. Vai-se a flor, vai-se a cor, ficam o cheiro e o sabor. E vai brincar de saudade até a próxima florada. Nara Fontes, que beleza de poesia. Alguma coisa a dizer, a acrescentar? Agradecer a você, agradecer a Noélia, agradecer ao Douglas por essa companhia maravilhosa, por tudo que você está me passando, tudo que vocês estão aqui me inspirando e me ensinando e compartilhando comigo, as pessoas que estão e estiveram conosco aqui na live, e dizer assim que eu fico muito honrada, muito feliz de participar de um programa assim, de um momento desse, porque é aí que deve estar a poesia, né? Deve estar assim, com esse carinho, esse respeito, esse amor que nós temos. E assim, eu acredito que isso faz toda a diferença. Toda. Muito Obrigada. agradecido, Nara Fontes, muito agradecido. Respeito em primeiro lugar, né? Aí aqui a gente já deve. Eu sinto necessidade de dizer que fiquei muito indignado com o que um senador fez com a nossa ministra, né? Uma coisa vergonhosa, assim, uma forma canalha como alguns senadores agiram com a ministra Marina Silva, né? E aproveitando também para dizer da dor, sabe, do sentimento de tristeza de não poder fazer nada com o que está acontecendo, esse genocídio que está acontecendo lá com os palestinos, né? O governo de Israel, com o apoio de boa parte da população de Israel, exterminando os palestinos na faixa de Gaza. São 600 dias hoje. Isso é uma coisa horrorosa. Genocídio, né? É uma coisa que dói demais e não dá para compreender. Enfim, fica aqui essa indignação e essa dor, sabe? Porque não sei nem como verbalizar, mas é uma coisa que dói muito. Entendeu? Dominado. Tanto essa questão do genocídio em Gaza, quanto esse desrespeito à nossa ministra e a tudo o que ela representa, né? De ética, de honestidade. E, assim, a questão ambiental
ela é seríssima. E assim, a Marina sempre demonstrou ser uma mulher séria e saber tratar dessa questão. Então, toda a nossa solidariedade à mulher e à ministra Marina Silva. Douglas, seu poema e suas considerações finais, por gentileza. Chamaram minha mãe na escola para uma tal de reunião. Disseram que eu era um problema sem solução. A professora falava e minha mãe apenas escutava. Eu atrás da porta escondido já não entendia mais nada. TDAH. Foi isso mesmo que a professora Angélica falou. Meu nome sempre foi Osmar, agora já não sei quem eu sou. O pessoal sempre implica comigo, dizendo que eu sou diferente, na escola não presto atenção, não fico parado, porque sou doente. Eu não entendo esses adultos que só gostam de reclamar. Eu jogo televisão, eu jogo futebol, assisto televisão, leio histórias e gosto de brincar. De uma coisa eu tenho certeza, eu não ligo para quem é diferente. Meu nome é Osmar, não TDAH. E para mim todo mundo é gente. Ai, que lindo. Douglas de Almeida, querido poeta, querido amigo. Então, mais um poema infantil. Já viram, né? Eu fiz pedagogia, né? Então eu acho que está vindo tudo. Foi um poema do surto, né? Bem, eu só queria agradecer aqui a meu amigo, parceiro de mais de 20 anos, José Inácio, né? Já tivemos juntos várias vezes, como ele falou. Recitando poema em praças, em outras cidades, Morro de São Paulo, né? Em vários lugares. Você falou em Morro de São Paulo, trouxe a lembrança da minha querida amiga Ângela Toledo, poeta maravilhosa, que organizava a Semana de Poesia do Morro de São Paulo, que começava no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e terminava no Dia Verdadeiro Nacional da Poesia, que é 14 de março, aniversário de Castro Alves. Entendeu? E não tem como mudar, pelo menos para mim, é 14 de março mesmo. Carreguei muita mesa nas costas ali no Morro de São Paulo, para cima e para baixo, com Ângela Toledo, e continuaria fazendo. Sinto uma saudade imensa de Ângela Toledo. Eu quero dizer, desculpa, Douglas, antes que eu me esqueça, nós estamos com a presença aqui de uma poeta lá de Barranquilha, lá da Colômbia, que é a Maitê. Ela é Maria Altelier, está aí, é a Maitê. Uma jovem poeta, professora, foi aluna de Rômulo Bustos Aguirre, grande poeta colombiano, esteve conosco na Flipelô, você lembra disso, né? Seja bem-vinda, Maitê, bem-vinda, querida poeta. Oi, seja bem-vinda. E todas as pessoas que estão conosco. Nós estamos fazer essa saudação para uma poeta de uma outra nação, né, que está prestigiando o nosso evento, né? Douglas... Então, um abraço também para essa poeta, né? Já fui ter vindo à Colômbia, Cartagena, Inácio também já foi. Então, a poesia é isso, ela rompe também as fronteiras, né, geográficas, né? Então, um abraço para você. E também um abraço. Eu sou um pouco analfabeto, então eu não acompanhei os comentários, mas vi algumas pessoas, né? A Noélia, já estive junto também, uma indicação de Inácio. Sua poeta e mãe de seu filho, está aqui dizendo: Douglas de Almeida, seus poemas infantis para todas as idades são necessários à sociedade. Por gentileza, publique. Estou com você, Jeane. Abraço. Jeane lançou um livro maravilhoso agora, Folhas Soltas, lindíssimo, lindíssimo. Jeane. Então, um abraço para Jeane. O Lima Trindade, que eu vi aí também. Ó, Lima Trindade, vou falar em público. Tinha um surto de contos. E a primeira pessoa que eu pensei em solicitar que desse uma lida no meu conto foi você, viu, Lima? Você que é uma figura... Escritor maravilhoso, romancista, contista de primeira categoria, um grande amigo. Que legal. Escritor maravilhoso, como você falou, e é uma figura humana, assim, terna, fantástica, né? É por isso que eu vou me sentir bem, me colocar como pupilo e dizer, ó, deu um ponto, viu? Um abraço também, Tiago Gato Preto, Noélia, já falei, essa figura maravilhosa que já saiu, mas estava aqui. O Gato Preto também passou. A todas as pessoas que estão aqui, né? Quem está aí, em algum momento já esteve aí, não é isso, Inácio? E assim, então nós somos uma companhia. E aqui, ó, terminando, eu vou salvar a live e colocar vocês como colaboradores. Vocês aceitando, legal. Vai ficar no feed de vocês, é assim que fala hoje em dia, né? Na página de vocês. E em seguida eu baixo aqui e depois subo lá para o
YouTube, né? E YouTube. espelhado, porque aqui tudo é o contrário. Aí eu coloco da forma normal e coloco lá no YouTube, certo? Legal. Então, Zé, eu posso fazer. só para finalizar. Então, um abraço a essas pessoas todas. Não fique com ciúme, não, viu, pessoal? E um especial para a Fontes, porque foi minha parceira hoje. Também muito interessante lhe conhecer, a sua poesia, a sua pessoa, né? A gente conhece logo a personalidade e tudo. Então, em algum momento estaremos juntos. Ou aí em Brasília ou em Salvador. Opa, bora? Não viu nada. Vamos sim. Eu queria também, me dê só permissão para Tranquilo? convidar o pessoal para visitar o estande do Celeiro Literário Brasiliense na Feira do Livro aqui de Brasília. Nós vamos estar lá. Vai com o acontecer nosso- quando? De quando a quando? De 5 até 14 de junho agora. Começa no dia 5, aí toda São essa 10 dias, né? primeira. São 10 dias e Legal. nós estaremos lá firmes, nós temos várias ações, né? Levamos os livros lá dos nossos colegas de coletivo para vender, para doar também. Nós temos lá um balainho que a gente faz para doar livro, cesta de poemas, a gente troca poemas por abraços, né? Dá um poema e recebe um abraço ou um sorriso, né? Então, assim, certamente vai ser um momento muito bonito lá e estão todos convidados, tá? Meus queridos, E só aqui também mandar um abraço. Esse aqui não é virtual, é para meu filho, Paulo Davi, que me aí, socorreu Davi, aqui. eu vi Davi com um mês de nascido, assim, no colo da mãe, sabe? Na Ah, Praça da Piedade. E a mãe já recitando poesia, Jeane, que se manifestou aqui sobre sua poesia infantil. sério, também como um pai desse, né? Um Hoje já é um poeta homem desse. de quantos anos? 25, 27? 26. 26, né? O meu tem 24, o meu não era nascido ainda, é isso Que aí. Meus privilégio amados, meus conhecer companheiros vocês. amados, gratidão. Eu vou pedir licença a vocês para fechar a live e mais uma vez agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco. Na segunda-feira a gente retorna com Poesia na Boca da Noite. Licença, gratidão, boa noite. Boa noite.